Ele apontou o dedo na cara do pedreiro e gritou: "Cala a boca! Você não passa de um ignorante que não entende nada de engenharia." Mas o que esse engenheiro arrogante não sabia era quem realmente estava na sua frente. Um homem que carregava uma dor profunda e um conhecimento que ia deixar todo mundo de boca aberta. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Davi já estava acordado há 1 hora. Não conseguia dormir direito há semanas. A esposa, Carolina, tossia baixinho ao lado dele, tentando não fazer barulho para não acordar as meninas. Ele olhou para o rosto pálido dela e sentiu o peito apertar. Os remédios estavam cada vez mais caros e o salário da obra mal cobria as despesas básicas da família. Se levantou devagar, tomou um banho rápido e beijou a testa de Carolina antes de sair. "Volta cedo hoje", ela sussurrou com a voz rouca. "As meninas querem brincar com você." Davi sorriu, mesmo com o coração pesado. "Volto sim, amor. Descansa." A obra ficava do outro lado da cidade. Davi pegava 2 ônibus lotados para chegar lá, mas sempre chegava antes de todos os outros. Gostava do silêncio da manhã, quando podia olhar o projeto e pensar em melhorias. Tinha aprendido muito acompanhando o pai nas construções quando era criança. Seu Antônio era um mestre de obras respeitado, que ensinava que construir não é só levantar parede, é criar lar para as famílias. Naquela manhã, enquanto conferia os materiais que haviam chegado, Davi percebeu algo que o preocupou. A fundação do prédio estava sendo executada diferente do que havia visto em outras obras com o pai. O posicionamento das vigas parecia inadequado para o tipo de solo daquela região. Anotou mentalmente para conversar com o engenheiro responsável. O barulho de um carro importado quebrou o silêncio da obra. Marcos Andrade desceu de uma BMW prata, ajeitou o terno impecável e colocou o capacete branco de engenheiro. Aos 42 anos, ele tinha aquele ar de superioridade que incomodava todo mundo na obra. Diploma na parede, carro caro na garagem, mas zero paciência para ouvir os trabalhadores que realmente colocavam a mão na massa. "Bom dia, engenheiro Marcos." Davi cumprimentou respeitosamente quando ele passou perto. Marcos mal olhou para ele. Estava ocupado demais falando no celular sobre um jantar em algum clube chique. Davi esperou ele terminar a ligação e se aproximou novamente. "Engenheiro, posso falar uma coisa sobre a fundação?" Marcos parou e olhou Davi como se estivesse vendo algo desagradável. "O que foi agora? Algum problema com o material?" "Não é problema, é uma observação. Notei que o posicionamento das vigas principais está diferente do padrão para esse tipo de solo. Quando acompanhava meu pai nas obras, ele sempre dizia que em terreno como esse, as vigas deveriam..." Para. Marcos interrompeu com um gesto impaciente. "Você está querendo me ensinar engenharia?" Os outros trabalhadores que estavam chegando pararam para ouvir a conversa. Roberto, o soldador, baixou a máscara e prestou atenção. Antônio, o carpinteiro, parou de organizar as madeiras. Todo mundo sentia a tensão no ar. "Não, engenheiro. Só estava compartilhando uma experiência que..." "Que experiência?" Marcos riu de forma desagradável. "Você é pedreiro, rapaz. Sua função aqui é carregar massa, assentar tijolo e seguir ordens. Engenharia civil é coisa para quem estudou, para quem tem diploma, para quem entende de cálculo estrutural." Davi sentiu o rosto esquentar, mas manteve a calma. "Eu entendo, engenheiro, mas cresci acompanhando meu pai em várias obras, e ele sempre..." "Escuta aqui." Marcos se aproximou e baixou o tom de voz, mas falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. "Não me interessa o que seu pai fazia ou deixava de fazer. Aqui tem um engenheiro formado, registrado no CREA, que sabe exatamente o que está fazendo. Você não passou nem perto de uma faculdade, não é mesmo?" O silêncio na obra foi constrangedor. Roberto baixou os olhos. Antônio fingiu que estava ocupado com as ferramentas. Todo mundo sabia que Davi era um cara estudioso, que sempre dava sugestões inteligentes, mas ninguém se atrevia a contrariar o engenheiro. "Engenheiro, com todo respeito, eu faço curso técnico à noite e..." "Curso técnico?" Marcos soltou uma gargalhada que ecoou pela obra inteira. "Cursinho de pedreiro? Isso não te dá direito de questionar um projeto assinado por um engenheiro civil com 15 anos de formação." Davi sentiu algo se quebrar por dentro. Lembrou da Carolina tossindo em casa,
das filhas pequenas que dependiam do salário dele, do curso noturno onde estudava com tanto empenho depois dos dias pesados de trabalho. Lembrou também do pai, que morreu em um acidente de obra justamente por falta de segurança adequada. Eu só queria ajudar, engenheiro. Às vezes quem trabalha no dia a dia pode ver coisas que... Coisas que o quê? Marcos interrompeu mais uma vez, agora claramente irritado. Você acha que sabe mais que eu? Acha que seus cursinhos da esquina te dão autoridade para questionar meu trabalho? A humilhação estava ficando pública demais. Os outros trabalhadores olhavam com pena para Davi, mas ninguém se atrevia a falar nada. Todo mundo ali tinha família para sustentar, contas para pagar. Olha, vou ser claro com você, Marcos continuou, ajeitando o capacete branco como símbolo de autoridade. Sua função aqui é executar o que eu projeto. É seguir as ordens que eu dou. Se eu quisesse a opinião de um pedreiro sobre engenharia, eu pediria. Enquanto isso não acontecer, mantenha suas teorias para você. Davi engoliu seco. Sim, senhor. E outra coisa, Marcos não parava. Essa mania de querer aparecer, de querer mostrar que entende do assunto, só atrapalha o trabalho. Se continuar assim, vai ter que procurar outro emprego. Tem muita gente precisando de trabalho por aí. A ameaça calou fundo no coração de Davi. Ele pensou nas contas em casa, no tratamento da Carolina, nas filhas que precisavam de comida na mesa. Entendi, engenheiro. Perdão pelo incômodo. Ótimo. Agora voltem todos ao trabalho. Temos cronograma para cumprir. Marcos se afastou, voltou a falar no celular como se nada tivesse acontecido. Os trabalhadores se dispersaram, cada um voltando às suas funções. Roberto passou perto de Davi e sussurrou. Não liga para ele, irmão. Todo mundo aqui sabe que você entende do assunto. Mas Davi mal conseguia ouvir as palavras de apoio. Estava pensando na cara das filhas quando chegasse em casa. Como ia explicar para Carolina que quase perdeu o emprego? Como ia contar que foi humilhado na frente de todo mundo por tentar ajudar? Durante o resto do dia, Marcos não perdeu uma oportunidade de diminuir Davi. Quando ele levantava uma parede, o engenheiro passava e fazia comentários sarcásticos sobre pedreiros que se acham arquitetos. Quando Davi organizava o material, ouvia piadinhas sobre curso técnico da esquina. Cada palavra era como uma facada na dignidade dele. Na hora do almoço, Davi se sentou sozinho debaixo de uma árvore. Abriu a marmita que Carolina havia preparado com tanto carinho e tentou comer, mas a comida não descia. Ficou pensando no pai, que sempre dizia: filho, conhecimento não tem classe social. Quem trabalha honestamente e estuda com dedicação merece respeito. Onde estava esse respeito agora? Quando terminou o expediente, Davi guardou as ferramentas devagar, tentando processar tudo o que havia acontecido. Viu Marcos saindo no carro importado, falando no celular, provavelmente marcando algum compromisso social. Duas realidades completamente diferentes. Um subia na BMW. O outro ia enfrentar 2 ônibus lotados para chegar em casa. No ônibus, Davi olhava pela janela e pensava em desistir do curso técnico. Para que estudar se ia ser sempre tratado como ignorante? Para que tentar crescer se o mundo já havia decidido qual era o lugar dele? Mas aí lembrou da promessa que fez para si mesmo no dia que o pai morreu naquele acidente. Prometeu que ia estudar, ia aprender, ia fazer tudo para que outras famílias não passassem pela dor que ele passou. Não podia desistir agora. Chegou em casa e encontrou Carolina na cozinha, tentando preparar o jantar mesmo fraca. As meninas correram para abraçar o pai. Papai, como foi o trabalho hoje? Perguntou a mais velha, de 6 anos. Davi olhou para os olhinhos curiosos da filha e forçou um sorriso. Foi bom, minha princesa. Papai está construindo um prédio bem bonito. Não ia contar sobre a humilhação. Não ia estragar o jantar em família com suas amarguras. Mas no fundo do coração, uma determinação começou a nascer. Um dia, ele ia provar que conhecimento não se mede pela roupa que se veste ou pelo diploma na parede. Se mede pela dedicação, pelo estudo, pela experiência de vida. Um dia, aquele engenheiro arrogante ia descobrir quem realmente era Davi. E quando esse dia chegasse, a lição seria inesquecível. Quando Davi abriu a porta de casa, o silêncio o recebeu de uma forma estranha. Normalmente as meninas corriam para abraçá-lo, faziam festa, contavam sobre o dia na escola. Mas naquela tarde,
A casa estava quieta demais. Um mau pressentimento tomou conta do peito dele. Carolina? Chamou baixinho, tirando as botas sujas de cimento. Estou aqui, veio a voz fraca do quarto. Davi correu para o cômodo e encontrou a esposa deitada, mais pálida que de costume. As duas filhas, Isabela de 6 anos e Sofia de 4, estavam sentadas na cama, fazendo carinho no braço da mãe. Quando viram o pai, os olhinhos se encheram de lágrimas. Papai, mamãe tossiu sangue hoje, Isabela disse com a voz trêmula. O mundo desabou na cabeça de Davi. Carolina havia escondido a gravidade da situação para não preocupá-lo, mas agora não dava mais para fingir que estava tudo bem. Ela precisava de exames urgentes, remédios mais caros, talvez até internação. Não foi nada demais. Carolina tentou minimizar, forçando um sorriso fraco. Só uma crisezinha. Davi se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão dela. Estava gelada e trêmula. Amor, amanhã mesmo vamos ao médico. Vou dar um jeito no dinheiro. Com que dinheiro, Davi? Ela sussurrou para as meninas não ouvirem. Mal conseguimos pagar as contas básicas. Era verdade. O salário da obra cobria o aluguel, a comida e pouco mais. Os remédios que Carolina precisava custavam quase metade do que ele ganhava. Como ia conseguir dinheiro para exames e tratamento adequado? Papai está triste? Sofia perguntou, subindo no colo dele com sua ingenuidade de criança. Davi abraçou a filha mais nova e tentou controlar a emoção. Não, princesinha. Papai só está preocupado com a mamãe. Ela vai ficar boa? Isabela perguntou com aquela maturidade precoce de criança que presencia dificuldades em casa. Vai sim, minha vida. Mamãe vai ficar boa. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Davi ficou acordado calculando contas na mesa da cozinha. Por mais que fizesse as contas, o dinheiro não fechava. Precisava de mais renda, e rápido. Pensou em pedir um empréstimo, mas com o salário que ganhava, nenhum banco ia aprovar. Pensou em pedir ajuda para parentes, mas a família toda estava passando dificuldade. Foi quando lembrou do curso técnico de auxiliar em engenharia civil, que fazia 3 vezes por semana à noite. Era puxado chegar em casa destroçado da obra e ainda ter que estudar. Mas aquele curso representava sua única chance de crescimento profissional. Se conseguisse o certificado, talvez pudesse pleitear uma promoção, um salário melhor. Carolina apareceu na cozinha, envolta no hobby velho que usava há anos. Não consegue dormir? Estou só organizando umas coisas. Ele mentiu, escondendo as contas. Ela se sentou ao lado dele e viu os papéis. Davi, não precisa carregar tudo sozinho. Posso voltar a trabalhar? De jeito nenhum. Você precisa se cuidar agora. Mas a situação está... Vai dar certo. Davi a interrompeu, segurando as mãos dela. Vai dar certo porque eu não vou deixar nossa família passar necessidade. Carolina sorriu, mas os olhos dela mostravam a preocupação que também carregava. Como foi o trabalho hoje? Davi hesitou. Não queria contar sobre a humilhação que passou, sobre como foi tratado na frente de todo mundo. Mas Carolina conhecia ele melhor que ninguém. Aconteceu alguma coisa, ela disse. Não era pergunta, era afirmação. Só uns desentendimentos bobos. Ele tentou minimizar. Que tipo de desentendimentos? Davi respirou fundo e contou tudo. A sugestão sobre a fundação, a humilhação pública, as ameaças do engenheiro. Conforme falava, via a indignação crescer no rosto da esposa. Que tipo de pessoa trata alguém assim? Ela disse revoltada. O tipo de pessoa que acha que diploma é mais importante que caráter. Davi, você sabe mais sobre construção que muito engenheiro por aí. Cresceu acompanhando seu pai e está estudando no curso técnico. Mas isso não importa para a gente como o Marcos. Para ele, eu sempre vou ser só um pedreiro ignorante. Carolina segurou o rosto do marido com as 2 mãos. Escuta bem o que vou te falar. Seu pai não morreu naquele acidente à toa. Ele morreu porque tinha gente incompetente tomando decisões sobre segurança. E você jurou que ia estudar para que isso não acontecesse com outras famílias. Davi sentiu os olhos marejarem. Eu sei, amor. Mas às vezes é tão difícil. É difícil mesmo. Mas você não pode desistir agora. Não pode deixar que a arrogância dos outros te impeça de honrar a memória do seu pai.
As palavras de Carolina ecoaram na cabeça dele durante toda a madrugada. Seu pai, Antônio Silva, havia sido um mestre de obras respeitado, mas morreu aos 45 anos quando uma viga mal calculada desabou. O engenheiro responsável na época havia ignorado as preocupações dos trabalhadores sobre a estrutura. É só paranoia de pedreiro, ele dizia. No dia do acidente, 3 famílias ficaram sem seus provedores. Foi ali, no hospital, segurando a mão do pai enquanto ele partia, que Davi prometeu: Pai, vou estudar. Vou aprender tudo sobre construção. Nunca mais uma família vai passar pelo que estamos passando por causa de incompetência. No dia seguinte, Davi chegou na obra ainda mais cedo que de costume. Queria conferir novamente aquela fundação que o incomodava. Subiu no andaime e observou de perto o posicionamento das vigas. Sua suspeita se confirmou. Para aquele tipo de solo argiloso, as vigas deveriam estar mais próximas umas das outras. Do jeito que estava, o prédio poderia ter problemas estruturais no futuro. Anotou tudo em um caderninho que sempre carregava. Desenhou esquemas, mediu distâncias, comparou com o que havia aprendido no curso técnico. Não podia deixar passar. Mesmo correndo o risco de ser demitido, tinha que tentar conversar com Marcos novamente. Os outros trabalhadores chegaram e Davi cumprimentou todo mundo normalmente. Roberto, o soldador, se aproximou dele durante o café. E aí, irmão? Dormiu bem depois de ontem? Dormi, você sabe como é. Sei sim, aquele cara é um ignorante mesmo. Mas não liga não. Todo mundo aqui respeita você. Obrigado, Roberto. Isso significa muito. É sério. Semana passada, quando você orientou o pessoal sobre aquela parte elétrica, salvou a vida de todo mundo. Se fosse pelo projeto do engenheiro, já tinha dado curto-circuito. Davi lembrou do episódio. Havia notado que os eletrodutos estavam passando muito perto de uma tubulação de água. No curso técnico, aprendera que aquilo poderia causar acidentes graves. Orientou discretamente o eletricista a mudar o trajeto. Marcos nem ficou sabendo. Cara, Roberto continuou, não sei se você sabe, mas tem gente comentando que você entende mais de obra que muito engenheiro formado. Não exagera. Não estou exagerando. Meu cunhado trabalha numa construtora grande lá no centro. Ele diz que lá eles respeitam a experiência dos trabalhadores antigos. Não é como aqui. A conversa foi interrompida pela chegada do carro importado de Marcos. Ele desceu já irritado, falando no celular sobre algum problema em outra obra. Quando desligou, olhou ao redor com cara de nojo. Por que esse prédio ainda está neste ritmo? Gritou para ninguém em particular. Vocês não têm senso de urgência? Todo mundo baixou a cabeça e voltou ao trabalho. Davi esperou o momento certo e se aproximou dele novamente. Engenheiro Marcos, posso falar sobre aquela questão da fundação? Marcos parou e olhou para ele com uma expressão de descrença total. Você ainda está com essa história? É que fiquei analisando melhor, e realmente acho que... Você ficou analisando? Marcos interrompeu com uma risada sarcástica. Com base em que conhecimento? No seu cursinho noturno? Alguns trabalhadores pararam para ouvir novamente. A situação estava se repetindo, mas dessa vez Davi estava mais preparado. Com base no que aprendi com meu pai e no curso técnico que faço na escola profissional, ele respondeu com calma. Escola profissional, Marcos repetiu debochando. Você não entende a diferença entre conhecimento técnico real e essas aulinhas básicas que vocês têm, né? Entendo sim. E por isso sei que para solo argiloso como este, o espaçamento entre vigas deveria ser... Chega! Marcos explodiu. Ontem eu já deixei claro qual é seu lugar aqui. Você é pedreiro. Sua opinião sobre engenharia não me interessa. O silêncio na obra foi constrangedor novamente. Mas dessa vez, alguns trabalhadores trocaram olhares de revolta. Estavam começando a perceber que Marcos não apenas desrespeitava Davi, mas desprezava o conhecimento de todos eles. Agora volta para sua função e para de me incomodar com essas teorias. Marcos finalizou, se afastando. Davi voltou ao trabalho com o coração apertado, mas com uma certeza crescendo dentro dele. Não ia desistir. Por Carolina, pelas filhas, pela memória do pai e por todas as famílias que poderiam morar naquele prédio no futuro. Continuaria estudando, observando, aprendendo, e quando chegasse a hora certa, provaria que conhecimento não se mede pelo preço do diploma,
mas pela dedicação em aprender e pela coragem de fazer o que é certo. 3 dias depois daquele confronto, Davi chegou na obra e percebeu que algo havia mudado no comportamento de Marcos. O engenheiro estava mais irritado, mais agressivo, como se estivesse descontando alguma frustração pessoal em todo mundo. Seu carro importado estava com um arranhão na lateral, e ele falava no celular de forma alterada sobre problemas em outras construções da empresa. Não, Dr. Henrique, eu garanto que está tudo sob controle aqui, Marcos dizia no telefone, andando nervoso de um lado para outro. Sim, senhor. O cronograma vai ser cumprido. Quando desligou, olhou ao redor da obra com olhos de quem procurava culpados para suas próprias falhas, e encontrou o alvo perfeito em Davi, que estava conferindo aprumo das paredes que havia levantado no dia anterior. Você! Gritou, apontando o dedo para Davi. Venha cá! Davi se aproximou, já sentindo que vinha tempestade pela frente. Sim, engenheiro. Essa parede está torta, Marcos disse, nem se dando ao trabalho de verificar. Vai ter que derrubar tudo e refazer. Roberto, que estava soldando próximo, parou o trabalho e olhou. A parede estava perfeitamente alinhada. Todo mundo podia ver isso. Mas ninguém se atreveu a contrariar o engenheiro. Engenheiro, posso usar o prumo para confirmar? Davi perguntou respeitosamente. Não precisa de prumo. Eu estou vendo que está torta. Mas se eu puder medir... Você está questionando minha visão técnica? Marcos explodiu. Está duvidando da capacidade de um engenheiro civil? O clima na obra ficou tenso. Todos pararam para observar mais um episódio da perseguição sistemática que Marcos fazia com Davi. Fernando, o encarregado geral, baixou os olhos, constrangido. Sabia que a parede estava perfeita, mas não podia confrontar o engenheiro. Não estou questionando nada, engenheiro. Só queria confirmar para fazer o trabalho direito. O trabalho direito é obedecer às minhas ordens sem discussão. Marcos retrucou, se aproximando de Davi de forma intimidadora. Derruba essa parede e refaz. E dessa vez, faz direito. Davi sentiu uma revolta crescer no peito. 2 horas de trabalho perdidas por puro capricho. Mas pensou em Carolina, que havia passado mais uma noite tossindo sangue. Pensou nas filhas, que precisavam de comida na mesa. Engoliu o orgulho e assentiu. Sim, senhor. Enquanto Davi começava a derrubar a parede perfeita, Marcos continuou sua ronda de humilhações. Parou na frente do trabalho de outros funcionários, sempre encontrando defeitos inexistentes, sempre elevando o tom de voz para que todo mundo ouvisse. Esse soldador está mal feito, disse para Roberto, que há 15 anos fazia soldas impecáveis. Vai ter que refazer. Essa marcenaria está fora do esquadro, falou para José, o carpinteiro que havia substituído Antônio. Refaz tudo. Era como se Marcos estivesse descarregando toda a sua frustração profissional nos trabalhadores. E o pior, todos sabiam que os trabalhos estavam perfeitos, mas ninguém tinha coragem de confrontar a autoridade dele. Durante o almoço, os trabalhadores se reuniram debaixo da árvore, longe dos ouvidos do engenheiro. A revolta estava crescendo entre eles. Isso não pode continuar assim, Roberto sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que não seriam ouvidos. O cara está completamente descontrolado. Hoje de manhã ele me fez refazer uma instalação elétrica que estava perfeita, José comentou revoltado. 3 horas de trabalho jogadas fora. E comigo foi pior. Fernando, o encarregado, se juntou à conversa. Ele questionou minha experiência de 20 anos na frente de todo mundo. Davi ouvia em silêncio, mastigando o sanduíche que Carolina havia preparado. Estava pensando na conversa que tiveram na noite anterior. Davi, ela havia dito, você precisa documentar tudo o que esse homem faz. Um dia, alguém vai precisar saber a verdade. Documentar como? Anota as datas, as situações. Pede para os colegas confirmarem. Gente assim não muda. Só piora. Carolina estava certa. Marcos não estava apenas sendo difícil. Estava sendo abusivo, criando um ambiente de trabalho tóxico que afetava todo mundo. Davi, Roberto chamou sua atenção. O que você acha disso tudo? Acho que a gente precisa ter paciência. Ele respondeu diplomaticamente. Todo mundo aqui tem família para sustentar. Mas até quando? José perguntou exasperado.
O cara está nos tratando como se fôssemos animais. Era nesse momento que Marcos apareceu, vindo na direção deles com cara fechada. Todo mundo se espalhou rapidamente, voltando aos seus postos de trabalho. Mas ele havia percebido que estavam conversando sobre ele. Que reuniãozinha foi essa? Perguntou com tom sarcástico. Nada não, engenheiro. Fernando tentou disfarçar. Estávamos só organizando o trabalho da tarde. Organizando o trabalho? Marcos riu desagradavelmente. Vocês precisam de permissão minha até para respirar aqui. Quem organiza o trabalho sou eu. O silêncio foi constrangedor. Marcos continuou. E você? Apontou para Davi. Terminou de refazer aquela parede? Ainda não, engenheiro. Mas já. Então por que está aqui perdendo tempo? Vai trabalhar. Davi se levantou e voltou para a parede. Enquanto assentava os tijolos, ouvia Marcos continuando a humilhar os outros funcionários. Era como assistir um show de crueldade gratuita. Mas foi na tarde daquele dia que aconteceu algo que mudaria tudo. Davi estava trabalhando na fundação quando ouviu um barulho estranho vindo da estrutura. Era um rangido sutil, quase imperceptível, mas que ele reconheceu imediatamente. Era o som que seu pai havia descrito antes do acidente fatal. O gemido do concreto sob pressão excessiva. Parou tudo o que estava fazendo e se aproximou para ouvir melhor. O barulho estava vindo exatamente do ponto onde havia identificado o problema no posicionamento das vigas. Seu coração disparou. Aquilo não era normal. Correu até onde Marcos estava, do outro lado da obra, falando no celular sobre seus problemas pessoais. "Engenheiro!" gritou correndo. "Engenheiro, precisa ver isso!" Marcos desligou o telefone com cara de irritação total. "O que foi agora?" "A fundação está fazendo um barulho estranho. Parece que a estrutura está sofrendo." "Que barulho?" "Um rangido. Como se o concreto estivesse sendo pressionado além da capacidade." Marcos olhou para Davi como se estivesse vendo um lunático. "Barulho? Você está ouvindo barulhos agora?" "Engenheiro, por favor, vem comigo ouvir. É exatamente no ponto que eu falei sobre o espaçamento das vigas." "Ah, então é isso." Marcos sorriu de forma cruel. "Você inventou esse barulho para tentar provar que estava certo sobre as vigas?" "Não inventei nada. O barulho existe. Outros podem ouvir também." "Escuta aqui." Marcos se aproximou dele, falando baixo, mas com veneno na voz. Sua tentativa desesperada de aparecer, de tentar provar que sabe mais que um engenheiro formado, já passou de todos os limites. "Engenheiro, pelo amor de Deus, se tem gente trabalhando naquele setor e a estrutura ceder, a estrutura não vai ceder porque foi calculada por mim." Marcos gritou tão alto que toda a obra parou para ouvir. "Você acha que 5 anos de faculdade, 15 anos de profissão, dezenas de obras construídas não significam nada perto do seu cursinho noturno?" Davi sentiu o desespero crescer no peito. Sabia que havia perigo real, mas como convencer alguém que se recusava a escutar? "Por favor, só vem ouvir. 2 minutos. Eu não vou perder meu tempo com paranoia de pedreiro." Marcos respondeu com desprezo total. "E se você continuar com essa história, vai procurar emprego em outro lugar." A ameaça final. Davi olhou ao redor e viu que todos os trabalhadores estavam ouvindo. Roberto fez um sinal discreto com a cabeça, como se dissesse: "Deixa pra lá, não vale a pena." Mas enquanto voltava para o trabalho, Davi não conseguia tirar da cabeça o som que havia ouvido. Era exatamente como seu pai havia descrito nos últimos dias antes do acidente, o gemido do concreto pedindo socorro. E se ele estivesse certo? E se algo terrível fosse acontecer por causa da teimosia de Marcos? Naquela noite chegou em casa mais angustiado que nunca. Carolina percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu hoje?" Davi contou tudo. O comportamento cada vez mais agressivo de Marcos, a parede perfeita que foi obrigado a derrubar e, principalmente, o barulho na fundação. "Davi!" Carolina segurou as mãos dele. "Você tem certeza que ouviu esse barulho?" "Tenho. É igual ao que papai descreveu antes de..." "Então você precisa insistir. Não pode deixar passar. Ele ameaçou me demitir se eu trocar mais uma palavra sobre isso. E se acontecer um acidente? Como você vai se sentir?" A pergunta calou fundo no coração de Davi. Como ia conseguir dormir sabendo que podia ter evitado uma tragédia? Mas se eu insistir e ele me mandar embora, então a gente dá um jeito.
Arranja outro trabalho. Mas você não pode carregar na consciência o peso de ter ficado calado quando sabia que havia perigo. Naquela madrugada, Davi ficou acordado ouvindo Carolina tossir no quarto ao lado. Pensou no pai, que morreu tentando alertar sobre problemas de segurança que ninguém quis ouvir. Pensou nos colegas de trabalho, que confiavam na competência técnica de quem estava no comando. E tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, ia tentar mais uma vez. Mesmo que custasse o emprego, mesmo que Marcos o humilhasse na frente de todo mundo, ia insistir para que a fundação fosse verificada. Porque algumas coisas são mais importantes que o orgulho ferido. E a vida das pessoas sempre será a mais importante de todas. Davi chegou na obra naquela manhã com uma determinação diferente. Havia passado a madrugada inteira pensando nas palavras de Carolina e na promessa que fez ao pai. Não podia ficar calado se realmente havia perigo. Vidas estavam em jogo, e isso era mais importante que qualquer humilhação. O barulho na fundação continuava. Agora estava mais forte, mais constante. Era como se a estrutura estivesse gemendo sob um peso que não conseguia suportar. Davi se aproximou do local e colocou o ouvido próximo ao concreto. O rangido estava definitivamente vindo de onde havia identificado o problema no espaçamento das vigas. Roberto, chamou o soldador discretamente. Vem cá um minuto. Roberto se aproximou intrigado. Que foi, irmão? Escuta isso. Davi apontou para a base da fundação. Cola o ouvido aqui e me fala o que você ouve. Roberto fez como Davi pediu e em poucos segundos seu rosto mudou completamente. Cara, que barulho é esse? É o que tentei falar ontem para o engenheiro. A estrutura está sofrendo. Isso não é normal, não. Eu sei. E piora. É exatamente no ponto onde as vigas estão mal posicionadas. José, o carpinteiro, se aproximou ao ver os dois conversando em segredo. Que papo é esse? José, você que tem experiência com estrutura de madeira, vem escutar isso. José colou o ouvido na fundação e imediatamente se afastou com cara de susto. Meu Deus do céu, isso aí não está certo. Vocês acham que devo tentar falar com o Marcos de novo? Davi perguntou. Depois de como ele te tratou ontem. Roberto balançou a cabeça. O cara vai te demitir na hora. Mas se eu não falar e acontecer alguma coisa... Davi, José interrompeu. Posso te perguntar uma coisa? Onde você aprendeu tanto sobre estrutura? A pergunta pegou Davi desprevenido. Como assim? Cara, desde que você chegou aqui, já salvou a gente de pelo menos 3 situações perigosas. Aquela vez da instalação elétrica, quando orientou sobre a mistura do concreto, agora isso. Você sabe de coisas que muito engenheiro não sabe. Roberto concordou. É verdade. Outro dia você explicou para o pessoal sobre NR18 de segurança do trabalho. De onde você tirou isso? Davi hesitou. Nunca havia contado para ninguém sobre seus estudos noturnos. Tinha medo de ser visto como presunçoso, como alguém que queria se mostrar superior aos colegas. Eu faço um curso à noite. Que curso? José perguntou curioso. Auxiliar técnico em engenharia civil. O silêncio que se seguiu foi de admiração pura. Roberto arregalou os olhos. Você está estudando engenharia? Só auxiliar técnico. Não tenho condições de pagar uma faculdade. Há quanto tempo? José quis saber. 3 anos. Acordo às 5, trabalho aqui o dia todo, chego em casa, janto correndo e vou para a aula das 7 às 10 da noite. Cara, Roberto estava impressionado. E sua mulher? Seus filhos? Carolina me apoia muito. As meninas às vezes ficam tristes porque papai chega tarde, mas elas entendem que é para dar uma vida melhor para elas. José balançou a cabeça, admirado. Por isso você sabe tanto. Você está estudando de verdade. E não é só isso, Davi continuou, sentindo confiança pela primeira vez em muito tempo. Cresci acompanhando meu pai em várias obras. Ele era mestre de obras. Me ensinou muito sobre construção. Seu pai era mestre? Roberto perguntou. Era. Morreu em um acidente de trabalho há 8 anos. A informação caiu como um balde de água fria. Como foi? José perguntou baixinho. Davi respirou fundo. Era doloroso falar sobre aquilo, mas sentia que precisava. Uma viga mal calculada desabou. Matou 3 operários, incluindo meu pai. O engenheiro da obra havia ignorado as preocupações dos trabalhadores sobre a estrutura. Meu Deus, Roberto sussurrou.
Foi por isso que comecei a estudar. Prometi para mim mesmo que ia aprender tudo sobre construção para que nenhuma família passasse pelo que a minha passou. O impacto da revelação foi imenso. José e Roberto olharam para Davi com um respeito completamente novo. Não era apenas um pedreiro tentando se mostrar. Era um filho que transformou tragédia em conhecimento, dor em propósito. Davi, José disse emocionado, você precisa insistir com o engenheiro. Se sua experiência e seus estudos estão dizendo que tem perigo, a gente não pode ignorar. Mas e se ele me mandar embora? E se você não falar e acontecer o mesmo que aconteceu com seu pai? A pergunta atingiu Davi como um soco no estômago. José tinha razão. Ficar calado por medo seria trair tudo pelo que havia lutado nos últimos anos. Nesse momento, Fernando, o encarregado, se aproximou do grupo. Que conversa é essa? Roberto olhou para Davi, pedindo permissão para contar. Davi assentiu. Fernando, você precisa ouvir uma coisa. Roberto começou. Davi aqui não é só pedreiro. Ele estuda engenharia há 3 anos. Fernando arregalou os olhos. Como assim? Curso técnico de auxiliar em engenharia civil. E cresceu aprendendo com o pai, que era mestre de obras. Por isso você sabe tanto sobre normas técnicas, Fernando murmurou, começando a entender. E tem mais, José continuou. O pai dele morreu em acidente de obra por negligência de engenheiro. Por isso ele está sempre atento aos problemas de segurança. Fernando ficou calado por alguns segundos, processando a informação. Davi, e esse barulho na fundação? É real, Fernando. E perigoso. Você tem certeza? Absoluta. No curso estudei casos parecidos, e meu pai descreveu exatamente esse tipo de som antes do acidente que matou ele. Fernando olhou para a fundação, depois para Davi, depois para os outros homens. O que você acha que devemos fazer? Alguém precisa convencer o Marcos a parar tudo e fazer uma vistoria técnica detalhada. Ele não vai escutar você, Fernando disse pensativo. Ontem deixou claro que considera sua opinião irrelevante. Então talvez você possa falar com ele, Roberto sugeriu. Eu posso tentar, Fernando concordou. Mas vocês sabem como ele é. Arrogante, prepotente. Foi nesse momento que ouviram passos se aproximando. Era Marcos, caminhando na direção deles com cara fechada. O grupo se dispersou rapidamente, cada um fingindo estar ocupado com seu trabalho. Que reunião secreta foi essa? Marcos perguntou com suspeita. Nada não, engenheiro. Fernando tentou disfarçar. Estávamos só organizando o trabalho do dia. Organizando o trabalho inclui ficar cochichando igual velhas fofoqueiras? O silêncio foi constrangedor. Marcos continuou. E você? Apontou para Davi. Parece que não tem o que fazer. Vai limpar aquele entulho ali. Davi assentiu e se afastou, mas continuou observando de longe. Fernando se aproximou de Marcos hesitante. Engenheiro, posso falar uma coisa? O que é? É sobre a fundação. Alguns trabalhadores estão relatando um barulho estranho. Ah, não, Marcos explodiu. Não me fala que você também está entrando nessa paranoia. Não é paranoia, engenheiro. É precaução. Precaução? Fernando, você há quantos anos trabalha em obra? 20 anos. E eu há quantos anos sou engenheiro civil? 15. Então quem você acha que entende mais de estrutura? Eu, que estudei 5 anos em faculdade e trabalho há 15 anos, ou um bando de pedreiros que ficam inventando barulhos fantasmas? Fernando baixou a cabeça constrangido. Eu entendo, engenheiro, mas... Não tem mais. A estrutura foi calculada por mim. Está dentro de todas as normas técnicas. Se vocês querem arrumar desculpa para trabalhar menos, procurem outra. Não é isso. É isso sim. E se eu ouvir mais uma palavra sobre barulho na fundação, sobre problemas na estrutura, ou qualquer outra invenção, alguém vai ser demitido. Está claro? Está claro, Fernando murmurou derrotado. Marcos se afastou, deixando no ar uma tensão que podia ser cortada com faca. Fernando voltou para onde estavam Davi, Roberto e José. Tentei, disse desanimado. Mas ele não quer nem ouvir. E agora? Roberto perguntou. Agora rezamos para que Davi esteja errado, Fernando respondeu, olhando para a fundação com preocupação. Mas no fundo do coração todos sabiam que Davi não estava errado. O barulho continuava cada vez mais forte. A estrutura estava pedindo socorro,
e a única pessoa com autoridade para fazer alguma coisa se recusava a escutar. Naquela tarde, enquanto trabalhava, Davi não conseguia tirar os olhos da fundação. Cada rangido que ouvia era como uma punhalada na consciência. Pensava no pai, que morreu tentando alertar sobre perigos que ninguém quis ver. Seria que a história ia se repetir? Pai, murmurou baixinho, me ajuda a saber o que fazer. Não posso deixar acontecer de novo. E foi nesse momento que algo aconteceu na obra que mudaria tudo para sempre. Um novo personagem chegou sem avisar. Alguém que tinha autoridade para questionar Marcos. Alguém que ia descobrir quem realmente era Davi. E quando essa descoberta acontecesse, nada mais seria como antes. Era exatamente 2:30 da tarde quando a caminhonete branca da construtora parou na entrada da obra. Dela desceu um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, trajando camisa social simples e capacete amarelo. Não tinha a pompa de Marcos, mas carregava uma autoridade natural que fazia todo mundo parar para olhar. Davi reconheceu imediatamente quem era. Dr. Augusto Ferreira, diretor técnico da construtora, conhecido por ser rigoroso com segurança e por valorizar a experiência dos trabalhadores. Havia rumores de que ele mesmo tinha começado como pedreiro antes de se formar engenheiro. Marcos, que estava do outro lado da obra falando no celular, não percebeu a chegada do diretor. Continuava sua conversa particular, reclamando sobre algum problema pessoal, completamente alheio ao que acontecia ao redor. Dr. Augusto caminhou lentamente pela obra, observando cada detalhe com olhos experientes. Parou na frente da fundação, exatamente no ponto onde Davi havia identificado o problema. Ficou alguns segundos em silêncio, prestando atenção. Que barulho é esse? Murmurou, franzindo a testa. Fernando, o encarregado, se aproximou nervoso. Bom dia, Dr. Augusto. Não esperávamos sua visita hoje. Visita surpresa, Fernando. Gosto de ver como as coisas funcionam quando ninguém está esperando. Ele apontou para a fundação. Esse barulho na estrutura é normal? Fernando engoliu seco. Era o momento da verdade. Na verdade, doutor, alguns trabalhadores relataram preocupação com isso. Que tipo de preocupação? Eles acham que pode haver algum problema no posicionamento das vigas. Dr. Augusto se abaixou e colocou o ouvido próximo ao concreto. O que ouviu fez seu rosto mudar completamente. Fernando, isso é muito grave. Quem identificou o problema primeiro? Fernando hesitou. Sabia que indicar Davi poderia complicar ainda mais a situação dele com Marcos. Mas a segurança da obra estava em jogo. Foi o Davi, doutor. Ele tem bastante conhecimento técnico. Onde ele está? Ali. Fernando apontou para onde Davi trabalhava, do outro lado da obra. Dr. Augusto caminhou na direção de Davi, que não havia percebido sua presença na obra. Quando viu o diretor se aproximando, sentiu o coração acelerar. Será que Fernando havia contado sobre suas reclamações? Será que estava indo ser demitido? Você é o Davi? Sim, senhor. Ouvi dizer que você identificou um problema na fundação. Pode me explicar? Davi olhou ao redor, procurando Marcos. O engenheiro continuava do outro lado da obra, ainda no celular, sem perceber o que estava acontecendo. Doutor, Fique tranquilo. Quero apenas sua opinião técnica sobre o que observou. A palavra técnica deu coragem para Davi. Senhor, há 3 dias venho ouvindo um barulho estranho vindo da estrutura. É um rangido, como se o concreto estivesse sendo pressionado além da capacidade. E você acha que isso tem relação com o quê? Com o espaçamento entre as vigas principais. Para este tipo de solo argiloso, deveriam estar mais próximas. Dr. Augusto parou de andar. Como você sabe sobre tipos de solo? Davi respirou fundo. Aprendi com meu pai, que era mestre de obras, e estudo auxiliar técnico em engenharia civil há 3 anos. Você estuda engenharia? Auxiliar técnico, senhor. À noite, depois do trabalho. A informação impactou o Dr. Augusto. E o engenheiro responsável? Como reagiu quando você relatou o problema? Davi hesitou novamente. Não queria criar mais problemas para si mesmo. Pode falar à vontade, Dr. Augusto insistiu. Ele disse que eu não tinha conhecimento para questionar o trabalho de um engenheiro formado. E você insistiu? Tentei, senhor. Ontem e hoje de manhã. Mas ele ameaçou me demitir se eu continuasse falando sobre isso. Dr. Augusto ficou visivelmente irritado. Ameaçou demitir por questão de segurança?
Disse que era paranoia de pedreiro. Nesse momento, Roberto se aproximou, percebendo que algo importante estava acontecendo. Doutor Augusto, posso confirmar tudo o que o Davi está falando. Ele tentou alertar várias vezes, e o engenheiro Marcos não quis nem ouvir. José também se juntou ao grupo. É verdade, doutor. E posso garantir que Davi entende muito de construção. Já nos salvou de vários problemas aqui na obra. Que tipo de problemas? Doutor Augusto perguntou cada vez mais interessado. Instalação elétrica perigosa, mistura inadequada de concreto, problemas de segurança. Roberto listou. O cara sabe mais que muito engenheiro por aí. Onde está o engenheiro Marcos agora? Fernando apontou para o outro lado da obra. Ali, doutor, falando no celular. Doutor Augusto olhou na direção indicada e viu Marcos completamente desatento ao que acontecia na obra. Fernando, chame ele aqui, agora. Fernando saiu correndo. Davi sentiu o estômago se revirar. Sabia que quando Marcos descobrisse que ele havia dedado para o diretor, as consequências seriam terríveis. Marcos chegou alguns minutos depois, guardando o celular e tentando disfarçar a irritação por ter sido interrompido. Quando viu Dr. Augusto, sua postura mudou completamente. Dr. Augusto, que surpresa! Não sabíamos que vinha hoje. Marcos, preciso falar com você sobre um problema técnico grave. Problema? Que problema? Na fundação. Este trabalhador aqui, apontou para Davi, identificou irregularidades na estrutura. A cara de Marcos mudou na hora. Olhou para Davi com uma raiva mal disfarçada, mas tentou manter a compostura na frente do diretor. Ah, isso! Já conversei com ele sobre essa questão. Não há nenhum problema técnico, é só impressão de leigo. Impressão? Dr. Augusto repetiu com tom perigoso. Você verificou pessoalmente? Não foi necessário, eu calculei toda a estrutura, está dentro das normas. Marcos, vem cá comigo. Dr. Augusto levou o engenheiro até a fundação onde estava o problema. Escuta isso. Marcos se abaixou relutantemente e colocou o ouvido próximo ao concreto. Seu rosto ficou pálido quando ouviu o rangido claro e constante. E então? Dr. Augusto perguntou. É só dilatação térmica. Marcos tentou justificar, mas a voz saiu trêmula. Dilatação térmica não faz esse tipo de barulho, Marcos. Isso é sobrecarga estrutural. Doutor, eu garanto que os cálculos estão corretos. Os cálculos podem estar certos no papel, mas a realidade está mostrando outra coisa. Dr. Augusto se virou para Davi. Você pode me mostrar exatamente onde identifica o problema? Davi se aproximou, ainda nervoso, mas decidido a falar a verdade. Doutor, veja o espaçamento entre essas vigas aqui. Apontou para pontos específicos da estrutura. Para solo argiloso como este, que absorve mais umidade e tem menos resistência, as vigas deveriam estar a no máximo 2 metros de distância. Mas estão a 2,5 metros. Como você sabe que este é solo argiloso? Acompanhei as escavações desde o início. A coloração, a textura, a forma como absorveu a água das chuvas da semana passada, são características claras de solo com alta concentração de argila. Dr. Augusto ficou impressionado com o nível de detalhe. E no seu curso técnico vocês estudam esse tipo de análise? Sim, senhor. Geotecnia básica. E meu pai sempre dizia que conhecer o solo é fundamental para qualquer construção segura. Marcos assistia àquela conversa com crescente desespero. Percebia que estava perdendo completamente o controle da situação. Doutor, tentou intervir. Com todo respeito, mas não podemos tomar decisões técnicas baseadas na opinião de um auxiliar. Um auxiliar que identificou corretamente um problema grave que o engenheiro responsável ignorou. Dr. Augusto o interrompeu secamente. Mas, senhor... Marcos, me explica uma coisa. Por que você não investigou quando foi alertado sobre o problema? Por quê? Porque achei que era paranoia. Paranoia? Um trabalhador que estuda engenharia há 3 anos, que cresceu aprendendo com um mestre de obras experiente, te alerta sobre um problema de segurança e você chama de paranoia? O silêncio de Marcos foi eloquente. Todos os trabalhadores que estavam presentes assistiam àquela inversão de papéis com uma mistura de tensão e satisfação. Doutor Augusto, Davi se intrometeu respeitosamente. Posso sugerir uma solução? Pode. Se colocarmos 2 vigas de reforço nesses pontos, desenhou no chão com um pedaço de ferro,
Distribuímos melhor o peso e eliminamos a sobrecarga. É uma intervenção simples que resolve o problema sem comprometer o cronograma. Dr. Augusto analisou o desenho improvisado de Davi. Era uma solução inteligente, prática e economicamente viável. Marcos se virou para o engenheiro. Qual sua opinião sobre a proposta? Marcos olhou para o desenho, depois para Davi, depois para Dr. Augusto. Sabia que a solução estava correta, mas admitir isso seria reconhecer publicamente que havia subestimado um simples pedreiro. É uma possibilidade, murmurou constrangido. Uma possibilidade? Dr. Augusto elevou o tom. Marcos, isso não é possibilidade. Isso é a solução que deveria ter sido implementada desde o início. A humilhação estava sendo pública e devastadora. Marcos, que durante dias havia menosprezado Davi na frente de todos, agora via sua competência técnica sendo questionada pelo próprio diretor da empresa. Davi, Dr. Augusto se dirigiu ao pedreiro. Você pode supervisionar a implementação dessa solução? Posso sim, senhor. Então está decidido. A partir de agora, Davi será o supervisor técnico desta obra. Marcos ficará responsável apenas pela parte administrativa. A bomba explodiu. Marcos ficou pálido como papel. Os trabalhadores se entreolharam, mal conseguindo acreditar no que estavam presenciando. Doutor, isso não pode estar acontecendo. Marcos tentou protestar. Está acontecendo. E sabe por quê? Porque competência técnica não se mede pelo preço do diploma, mas pela capacidade de identificar problemas e propor soluções. Davi mal conseguia processar o que estava acontecendo. Em questão de minutos, havia passado de pedreiro humilhado a supervisor técnico da obra. Doutor Augusto, disse emocionado, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Precisa apenas continuar fazendo o que já estava fazendo. Usar seu conhecimento para manter esta obra segura. E naquele momento, com o sol da tarde iluminando a obra, Davi soube que tudo havia mudado para sempre. A promessa que fez ao pai estava sendo cumprida de uma forma que ele nunca imaginou. Mas a história ainda não havia terminado. O melhor ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu à declaração de Dr. Augusto foi ensurdecedor. Marcos ficou parado como estátua, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Davi, agora supervisor técnico da obra, sentia as pernas tremerem. Roberto e José trocaram olhares de incredulidade. Em questão de minutos, toda a hierarquia da obra havia sido virada de cabeça para baixo. Doutor Augusto, Marcos tentou uma última cartada, a voz saindo estrangulada. O senhor não pode estar falando sério. Um pedreiro não pode supervisionar uma obra desta magnitude. Por que não? Doutor Augusto respondeu calmamente. Por que não tem diploma pendurado na parede? Marcos, acabei de presenciar este pedreiro identificar um problema estrutural grave que você ignorou completamente. Ele propôs uma solução técnica inteligente em questão de minutos. Mas, senhor, ele não tem registro no CREA. Não precisa. Ele vai trabalhar sob supervisão da empresa com total respaldo técnico. E sabe de uma coisa? Vou providenciar uma bolsa integral para ele terminar a faculdade de engenharia civil. A informação caiu como raio no meio da obra. Davi sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Doutor, eu não posso aceitar. Por que não pode? Minha família, minha esposa está doente. Preciso trabalhar. Quem disse que vai parar de trabalhar? A bolsa é para curso noturno. Durante o dia você continua aqui como supervisor técnico, com salário triplicado. O mundo parou para Davi. Salário triplicado significava poder pagar o tratamento de Carolina, dar educação melhor para as filhas, ter uma vida digna. Significava que todos os anos de sacrifício, todas as noites estudando depois do trabalho pesado, finalmente estavam dando fruto. Eu aceito, disse com a voz embargada. Roberto foi o primeiro a se aproximar e apertar a mão de Davi. Parabéns, irmão. Você merece cada segundo disso. José veio logo atrás. Cara, não posso acreditar. De pedreiro a supervisor e futuro engenheiro num dia só. Fernando, o encarregado, também se aproximou. Davi, sempre soube que você era especial. Vai ser uma honra trabalhar sob sua supervisão. Marcos assistia àquela cena de confraternização com uma amargura crescente. Sentia como se estivesse num pesadelo,
como se fosse acordar a qualquer momento e descobrir que nada daquilo era real. Como um simples pedreiro havia conseguido destruir sua autoridade em tão pouco tempo? Marcos, Dr. Augusto se dirigiu a ele com tom sério. Preciso falar com você em particular. Os dois se afastaram do grupo. Davi ficou conversando com os colegas, ainda tentando assimilar a reviravolta em sua vida. Senhor, Marcos tentou se explicar. Eu sei que a situação ficou complicada, mas o senhor precisa entender minha posição. Como eu ia imaginar que um pedreiro... Pare! Dr. Augusto o interrompeu. Marcos, há quantos anos você trabalha na empresa? 3 anos. E quantas vezes eu enfatizei a importância de valorizar a experiência dos trabalhadores? Marcos baixou a cabeça. Era verdade. Dr. Augusto sempre pregava que a construção civil era um trabalho de equipe, onde a experiência prática valia tanto quanto o conhecimento teórico. Várias vezes, senhor. Então me explica como você ignorou completamente um alerta de segurança feito por alguém que claramente tem conhecimento técnico? Eu não sabia que ele estudava. Isso justifica a forma como tratou ele? A humilhação pública? As ameaças de demissão? Marcos não tinha resposta. Sabia que havia sido preconceituoso, arrogante, desumano. Mas admitir isso custava caro para seu orgulho ferido. Doutor, posso tentar reparar o erro. Como? Continuando na mesma função enquanto trata mal os subordinados? Marcos, você perdeu a confiança da equipe. Perdeu o respeito dos trabalhadores. E pior, colocou vidas em risco por pura soberba. A realidade estava batendo forte na cabeça de Marcos. Percebia que não era apenas uma repreensão. Era o fim de sua carreira na empresa. O senhor está me demitindo? Estou te transferindo para outra obra, numa posição menos estratégica, onde você vai poder reaprender o que significa trabalhar em equipe. Era uma demissão disfarçada. Marcos sabia que seria rebaixado, humilhado, relegado a funções menores. Sentia a ironia da situação. Ele, que tanto humilhara Davi, agora estava sendo humilhado publicamente. Enquanto isso, Davi tentava ligar para Carolina para contar as novidades. As mãos tremiam tanto que quase não conseguia discar o número. Carolina... Amor, você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? Está tudo bem? Mais que bem. Me promoveram a supervisor técnico da obra. Como assim? O diretor da empresa veio aqui. Descobriu que eu estava certo sobre o problema na estrutura e me promoveu na frente de todo mundo. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos. Davi, você está brincando comigo? Não estou. E tem mais. Ele vai pagar uma bolsa integral para eu fazer faculdade de engenharia civil. O grito de alegria que Carolina deu do outro lado da linha emocionou Davi até as lágrimas. Meu Deus do céu, meu amor, isso é um milagre. E o salário triplicou. Vamos conseguir pagar seu tratamento, dar educação boa para as meninas. Davi, a voz de Carolina estava embargada de emoção. Seu pai está vendo isso lá de cima. Tenho certeza. A menção ao pai fez Davi se arrepiar. Acho que sim, amor. Acho que ele me ajudou de alguma forma. Quando você chega em casa, preciso te abraçar. Daqui a pouco. O Dr. Augusto quer conversar mais sobre os novos planos. Quando desligou o telefone, Davi foi procurado por Dr. Augusto, que estava terminando a conversa tensa com Marcos. Davi, podemos conversar? Claro, doutor. Quero que você saiba que não foi por pena ou por bondade que tomei essa decisão. Foi por competência técnica pura. Entendo, senhor. Você tem potencial para ir muito longe na carreira. Com a experiência prática que já possui e o conhecimento teórico que vai adquirir na faculdade, pode se tornar um dos melhores engenheiros da empresa. Vou fazer de tudo para não decepcionar o senhor. Tenho certeza disso. E quero que saiba. Sua história vai se espalhar pela empresa inteira. Vai servir de exemplo para todos os funcionários de que competência e dedicação sempre são reconhecidas. Naquele momento, Marcos passou perto deles, carregando seus pertences pessoais. Olhou para Davi com uma mistura de raiva e respeito relutante. Era difícil admitir, mas o pedreiro havia provado que sabia mais sobre construção que ele próprio. Davi, Marcos parou e o encarou. Sim, você estava certo sobre a fundação. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Marcos conseguia dar. Obrigado por reconhecer.
Davi respondeu sem rancor. Posso te dar um conselho? Pode. Quando chegar a engenheiro, lembre-se sempre de ouvir os trabalhadores. Eles sabem coisas que a gente só aprende na prática. Pode deixar. E Marcos? O quê? Você é um bom engenheiro. Só precisa aprender a trabalhar em equipe. Marcos assentiu e se afastou. Era estranho receber conselhos de quem ele havia humilhado, mas reconhecia que Davi estava sendo generoso. Dr. Augusto observava aquela conversa com admiração. Davi, além de competente, você é uma boa pessoa. Isso é raro hoje em dia. Meu pai me ensinou que conhecimento sem humildade não vale nada. Sabe as palavras. Agora vem cá. Quero te mostrar os projetos das próximas obras da empresa. Enquanto caminhavam pela obra, agora com Davi na posição de supervisor, Roberto gritou lá de longe. Ei, supervisor, precisa de alguma coisa aqui? Todo mundo riu, incluindo Davi. Supervisor. A palavra ainda soava estranha, mas ao mesmo tempo natural, como se sempre tivesse pertencido a ele. Preciso sim, Davi gritou de volta. Preciso que vocês continuem fazendo o trabalho incrível que sempre fizeram. O clima na obra havia mudado completamente. A tensão opressiva que Marcos criava havia desaparecido. No lugar, surgiu um ambiente de colaboração, onde todos se sentiam valorizados e ouvidos. Mais tarde, quando o Dr. Augusto já havia ido embora e o trabalho do dia estava terminando, Fernando se aproximou de Davi. Cara, posso falar uma coisa? Claro. Trabalhei em muitas obras na vida. Nunca vi uma reviravolta como essa. Eu também não acredito ainda. Sabe o que mais me impressiona? Você não mudou nada. Continua o mesmo cara humilde de sempre. Por que mudaria? Muita gente subiria na vida e esqueceria de onde veio. Nunca vou esquecer. Cada dia que passei como pedreiro me ensinou algo valioso. Isso vai me fazer um engenheiro melhor. Fernando sorriu. Por isso que você vai dar certo. Quando Davi chegou em casa naquela noite, encontrou Carolina esperando com as meninas. Isabela e Sofia correram para abraçar o pai. Papai virou chefe, gritou Isabela, que havia entendido a versão simplificada da história que Carolina contara. Virou. Davi sorriu, pegando as duas no colo. E sabe o que isso significa? O quê? Sofia perguntou curiosa. Que papai vai poder cuidar melhor da mamãe e dar tudo que vocês merecem. Carolina se aproximou e abraçou a família toda. Davi, você realizou o sonho que tínhamos desde que nos casamos. Nosso sonho está só começando, amor. Agora vamos para a faculdade, vou me formar engenheiro e um dia vamos ter nossa própria empresa. Nossa própria empresa? Sim. Uma empresa que valorize cada trabalhador, que escute cada sugestão, que trate todo mundo com dignidade. Carolina sorriu através das lágrimas. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Ficaria. E tenho certeza que ele estava me protegendo hoje. Naquela noite, Davi dormiu tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Não apenas porque sua vida havia mudado, mas porque sabia que estava honrando a memória do pai da melhor forma possível. E lá no céu, Antônio Silva realmente sorria, vendo o filho transformar dor em propósito, humilhação em vitória e conhecimento em oportunidade de ajudar outros. A promessa estava sendo cumprida de uma forma ainda mais linda do que ele poderia ter imaginado. 2 anos se passaram desde aquele dia que mudou a vida de Davi para sempre. A obra havia sido concluída com sucesso total, sem nenhum acidente, tornando-se referência de segurança na empresa. Carolina estava completamente curada, radiante de saúde, trabalhando como recepcionista em uma clínica médica. Isabela e Sofia estudavam em uma escola particular, cheias de sonhos e oportunidades que antes pareciam impossíveis. Davi havia se formado engenheiro civil com as melhores notas da turma, trabalhando de dia como supervisor e estudando à noite com uma dedicação que impressionava até os professores. Dr. Augusto cumpriu todas as promessas. A bolsa integral, os aumentos de salário e, principalmente, o reconhecimento pelo talento genuíno. Naquela manhã de sábado, Davi estava no escritório da construtora preparando os projetos de uma nova obra quando recebeu uma ligação inesperada. Alô, engenheiro Davi? Aqui é Marcos Andrade. Davi ficou surpreso. Não tinha notícias de Marcos desde aquele dia tenso na obra. Marcos, como você está? Bem, obrigado. Posso conversar com você pessoalmente? Tenho uma proposta a fazer.
Claro. Onde você quer se encontrar? Pode ser aí na construtora mesmo? Sei que você trabalha aos sábados. 1 hora depois, Marcos chegou ao escritório. Estava diferente, menos arrogante, mais humilde, com aquele ar de quem havia aprendido lições importantes da forma mais difícil. Vestia roupas simples, sem a ostentação de antes. Davi, ele começou com sinceridade. Primeiro preciso pedir desculpas pelo jeito que te tratei naquela obra. Marcos, isso já passou. Não passou para mim. Carreguei essa culpa por 2 anos. Fui preconceituoso, arrogante, desumano. Quase causei um acidente por pura teimosia. Davi gesticulou para ele se sentar. O importante é que você reconhece isso. Reconheço. E quero que saiba. Aquela experiência me transformou completamente. Aprendi que diploma não faz ninguém superior a ninguém. Como você está trabalhando agora? Marcos suspirou. Depois que saí daquela obra, fiquei um tempo desempregado. Nenhuma construtora grande quis me contratar. Tive que aceitar trabalhos menores, obras pequenas, onde aprendi na prática o que deveria ter aprendido há muito tempo. Que foi? Que os trabalhadores sabem coisas que nenhuma faculdade ensina. Que experiência vale tanto quanto teoria. Que humildade é mais importante que arrogância. Davi assentiu. E a proposta que queria me fazer? Marcos respirou fundo. Sei que você está pensando em abrir sua própria construtora. Gostaria de trabalhar para você. A proposta foi como um choque para Davi. Trabalhar para mim? Como engenheiro júnior, sob sua supervisão. Quero aprender contigo como se faz construção civil de verdade, com respeito aos trabalhadores, com foco na segurança. Marcos, você tem 15 anos de formação. Eu me formei há apenas 6 meses. E você já sabe mais sobre liderança e trabalho em equipe do que eu aprendi em 15 anos. Preciso reaprender tudo. Davi ficou calado por alguns segundos, processando a situação. O homem que havia humilhado ele, publicamente, estava pedindo emprego, reconhecendo que tinha mais a aprender que a ensinar. Por que quer trabalhar especificamente comigo? Porque você é o tipo de profissional que eu gostaria de ter sido. Competente sem ser arrogante. Líder sem ser autoritário. Respeitado sem precisar humilhar ninguém. E como posso confiar em você? Marcos tirou do bolso uma pasta com documentos. Aqui estão as referências dos últimos trabalhos que fiz. Pode ligar para qualquer pessoa. Mudei completamente minha postura profissional. Davi folheou os documentos. Eram recomendações entusiasmadas de encarregados, mestres de obras, até pedreiros que haviam trabalhado com Marcos. Todos elogiavam sua nova atitude colaborativa. Marcos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que realmente aconteceu com você naqueles 2 anos? Marcos baixou os olhos constrangido. Perdi tudo, Davi. A arrogância me custou o emprego na construtora grande. Minha esposa se separou de mim porque não aguentava mais minha prepotência. Fiquei praticamente falido. Sinto muito. Não sinta. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Tive que reconstruir minha vida do zero. E nesse processo aprendi quem eu realmente era. E quem você é? Alguém que precisa aprender muito ainda. Alguém que cometeu erros terríveis, mas quer se redimir. Alguém que reconhece que você é um exemplo a ser seguido. Davi se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo via operários trabalhando em uma obra pequena da construtora. Lembrou de si mesmo 2 anos atrás, carregando tijolos, sendo humilhado, sonhando com um futuro melhor. Marcos, se eu te der essa oportunidade, preciso de algumas garantias. Quais? Primeiro, todo trabalhador será tratado com dignidade e respeito, independente da função. Concordo totalmente. Segundo, decisões sobre segurança nunca serão ignoradas, venham de quem vierem. Sem discussão. Terceiro, você vai começar literalmente do zero. Salário básico, sem privilégios, provando seu valor dia após dia. É exatamente o que preciso. Davi se virou e estendeu a mão. Bem-vindo à Construtora Silva. Construtora Silva? Sim, em homenagem ao meu pai. A empresa que vai valorizar cada trabalhador, que vai construir com segurança e dignidade. Marcos apertou a mão de Davi com lágrimas nos olhos. Obrigado pela oportunidade. Juro que não vai se arrepender. Não vou me arrepender porque sei que pessoas podem mudar quando reconhecem seus erros. 6 meses depois, a Construtora Silva estava prosperando. Davi havia reunido uma equipe incrível. Roberto como mestre de obras,
José como supervisor de carpintaria, Fernando como encarregado geral. E Marcos, trabalhando como engenheiro júnior, mostrando dia após dia que realmente havia mudado. Na obra mais recente, Davi estava conferindo os projetos quando viu uma cena que o emocionou profundamente. Marcos estava conversando com um pedreiro jovem, ouvindo atentamente suas sugestões sobre o posicionamento de uma viga. "Você tem razão", ouvia Marcos dizer. "Sua experiência é valiosa. Vamos implementar sua ideia." Davi se aproximou. "Como estão as coisas por aqui?" "Engenheiro Davi", o pedreiro se animou. "O engenheiro Marcos está sempre perguntando nossa opinião. É muito diferente trabalhar assim." "Diferente como?" "A gente se sente valorizado, respeitado, como se nossa experiência importasse de verdade." Depois que o pedreiro se afastou, Marcos se dirigiu a Davi. "Chefe, posso te agradecer mais uma vez?" "Pelo quê?" "Por me ensinar que liderar é servir, não dominar." Davi sorriu. "Quem me ensinou isso foi meu pai. Seu pai deve estar muito orgulhoso lá de cima." "Tenho certeza que está. E sabe de uma coisa? Acho que ele ficaria orgulhoso de você também." "De mim? Por quê?" "Porque você teve coragem de reconhecer seus erros e mudar. Isso não é fácil para ninguém." Naquela tarde, quando Davi chegou em casa, encontrou Carolina preparando o jantar enquanto as meninas faziam lição de casa. A cena de família feliz ainda o emocionava depois de tanto sofrimento. "Como foi o trabalho hoje?" Carolina perguntou, dando um beijo nele. "Incrível. Cada dia me convenço mais que tomei a decisão certa de abrir a empresa." "E o Marcos? Como está se adaptando?" "Melhor do que eu esperava." "Mudou completamente." Carolina sorriu. "Você sempre acreditou que as pessoas podem se transformar. Aprendi isso com você e com papai. Pessoas não são definidas pelos piores momentos delas." Isabela, agora com 8 anos, se aproximou do pai. "Papai, posso te contar uma coisa?" "Claro, princesa." Na escola, a professora pediu para falarmos sobre nossos pais. Eu contei que você era pedreiro e virou engenheiro. "E aí?" "Todo mundo ficou impressionado. Disseram que você é um herói." Davi abraçou a filha emocionado. "Não sou herói, amor. Sou apenas alguém que nunca desistiu dos sonhos. Mas para mim, você é herói." Sofia, a mais nova, se juntou ao abraço. Naquela noite, antes de dormir, Davi olhou pela janela para as estrelas. "Pai", sussurrou, "conseguimos. Transformamos nossa dor em propósito. Sua morte não foi em vão." E lá de cima, Antônio Silva sorria vendo o filho que não apenas honrou sua memória, mas criou um legado de dignidade, respeito e oportunidades para outros. A lição estava completa. Não importa de onde você vem, mas para onde está indo. E quando você trata as pessoas com dignidade, oferece segundas chances e nunca desiste dos seus sonhos, o impossível se torna inevitável. Fim da história.